Falando com vocês sobre o Coutinho, que tivemos essa atualização no final de semana, né? Que eu vou deixar aqui as informações que tivemos, que é um nome que eu já comentei aqui com vocês no canal, mas eu não acredito muito que virá, tá, gente? Tá aqui, ó. A ESPN Brasil confirmou que o Cruzeiro tem interesse na contratação do Felipe Coutinho. O Clube Celeste já até fez, né, uma consulta ao staff do atleta que deseja, né, voltar ao Brasil. O Cruzeiro sabe que ter o Coutinho não é uma tarefa fácil e não é só por uma questão financeira. Pesa muito nesse caso a relação do jogador com o Vasco, o clube com que o formou, né? E para o qual ele já declarou diversas vezes que gostaria de voltar quando retornasse ao Brasil. Então, assim, teria essa questão envolvendo, né, o Vasco e tudo mais, onde é o clube que ele foi revelado, mesmo não tendo muitos jogos como profissional, sempre teve essa identificação, né? Eu diria que hoje, com a situação do Cruzeiro e a situação do Vasco, acaba que o Cruzeiro tem uma condição financeira melhor, né? O Vasco está numa situação que nem sabe ainda se a 777 vai continuar como dona, e o Felipe Coutinho, então, poderia adiar, por exemplo, 1 ano, 2 anos, até a situação se resolver, né, com o Vasco, para ter esse retorno. Mas assim, vamos esperar para ver se vamos ter mais atualizações ou não. É igual eu falei, eu acho difícil não por conta dessa situação envolvendo o Vasco. Para mim, isso é até o de menos, viu? Porque para mim o que pesa mesmo é a questão financeira, gente. Não tem como falar que o Coutinho hoje é uma situação muito viável para o Cruzeiro. Até porque ele tem contrato com o Aston Villa até o final de 2026, né? Então é isso, até junho de 2026. Contrata então de mais 2 temporadas tranquilamente, onde ele tem um salário gigante, né? Se não tiver enganado, mais de 7 milhões de reais livres de impostos. Aí vamos supor, ele vai abrir mão desse contrato com o Aston Villa para vir jogar no Cruzeiro e ganhar no máximo o Cruzeiro poder pagar 1 milhão e 100, 1 milhão e 800, 1 milhão e 600, alguma coisa assim. Então eu acho difícil já por esse lado. Segundo, o Aston Villa liberaria ele de graça, porque pagou 20 milhões de euros na temporada retrasada, né? Não, 2021-22, 20 milhões de euros, quase aí 100 milhões de reais. É claro, hoje o Coutinho vale 50, então poderia chegar a um acordo para pagar 50, mais 2 milhões de salário por mês. Não sei, mas eu sinceramente acho que não, porque acho que a questão financeira dele lá no futebol árabe, se ele quiser continuar por lá, ou qualquer um que seja na Arábia Saudita, na MLS, poderia ter propostas financeiramente muito superiores e ainda não desagradar, né, o Vasco e a torcida, onde ele é muito identificado. Então, lá pelo Al Ahly do Catar, 20 jogos, 6 gols e 3 assistências, desempenho razoável. Na temporada anterior pelo Aston Villa, jogou 22 partidas e 1 gol. Somente a primeira temporada que ele foi bem, né, 19 jogos, 5 gols e 3 assistências. É uma decepção, cara, porque o Coutinho basicamente parou de jogar em 2019, 2020, com 28 anos, 27 anos de idade. Acho que é um cara que eu gostava muito, sinceramente. Se viesse para o Cruzeiro, por exemplo, e retornasse 10% do futebol dele no Liverpool, para mim já seria um dos melhores jogadores do Brasil e poderia até mesmo, quem sabe, voltar a ser convocado para a seleção com a Copa do Mundo, né? Porque estamos agora em 2024, ele voltasse, por exemplo, em junho desse ano ou pro ano que vem, ainda daria tempo dele se destacar aqui no Brasil. E, pô, ele só teria 32 anos, né? Ele faz aniversário no mesmo dia que eu, 12 de junho, rapaz. Então já tem 32 anos, na próxima Copa ele teria 34, super novo ainda, né? Não tem nem, perto de aposentar ou algo nesse sentido, e para uma posição que o Brasil está muito carente. Então, vamos ver, né? Meu sonho, né? Matheus Pereira e Felipe Coutinho no Cruzeiro parece até uma fora da realidade. Eu vou deixar aqui para vocês também o mapa de movimentação dele lá no futebol lá do Catar, onde tem tido uma nota média muito boa, 7.31. Dá para ver aí, então, que ele joga mais centralizado. É um meio ofensivo, raramente cai pelas pontas, tipo um ponta centralizado que vai chegar em profundidade, não. Mas agrega bastante, né? No caso, nesse meio de campo. E na minha opinião, se chegasse, por exemplo, ele jogaria mais centralizado. Deixaria, por exemplo, o Matheus Pereira fazendo a dele pelo lado direito, cortando para o meio. Acho que faria muito interessante com base nesse mapa, né, de movimentação. Pode deixar a sua opinião também aqui embaixo, na descrição para vocês. Vamos dar sequência aqui, ó, sem parar. O próximo aqui é o Nicolas Fonseca. Vocês lembram, né, desse meio campista italiano / uruguaio que vinha sendo especulado no Cruzeiro? Enfim, ele foi lá pro River Plate nessa última temporada. É engraçado, porque ele começa como titular absoluto, mas não tem sido titular absoluto nos últimos jogos. 15 partidas e 1 gol, só para você ter uma noção, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Os jogos aqui, ele começa a Libertadores, o River Plate está na Libertadores, né? Esqueci. Enfim, 2 jogos, 2 vitórias. Ele começa aqui jogando com muita frequência e aí depois vira um reserva na posição. Dá pra ver que ele sempre sai no banco, né? Aqui, ó, 1 jogo como titular nos últimos 8 que ele jogou. Então dá pra ver que ele entrando só no finalzinho. E na minha opinião seria um nome muito interessante. Por quê? Ele foi especulado no Cruzeiro. Na época, então, o River Plate pagou aqui, ó. Foi menos, não foi 10 milhões de reais, não. Aqui tá mostrando que é 2 milhões de euros, foi bem menos do que isso. Se eu não estiver enganado, foi 6 milhões e meio, 7 milhões de reais.
e o Cruzeiro não tinha condições na época de fazer esse investimento junto ao Montevideo Wanderers, né? Que ele, assim, surge na base desse clube, o Novara, lá do futebol italiano, aí ele vai pro futebol uruguaio, dá pra ver que ele fica um tempo parado, basicamente dos seus 20 anos até os 22, até retornar pelo River Plate do Uruguai, jogou a Sul-Americana, inclusive contra o Cuiabá, num jogo na Arena Pantanal. Aí depois ele veio pro Montevideo Wanderers e nesse período de um ano, basicamente, na equipe, deu a volta por cima na sua carreira, 47 jogos, 3 gols marcados, e aí foi pro River Plate, então, onde tem 15 partidas e 1 gol. É um jogador, então, com um contrato longo, para chegar pro Cruzeiro, no mínimo, seria aí 15, 20 milhões de reais, mas eu gosto muito, cara, com essa posição de volante pro Cruzeiro, seria muito bom. É claro, ele não é aquele primeiro volante de marcação, como é, por exemplo, o Lucas Romero e tudo mais, não. Seria um cara que ele ia ajudar bastante na criação, mas eu ficaria de olho, acho que é uma posição que o Cruzeiro vai precisar de um meio campista, e que sem dúvida chegaria para ser titular no meio de campo do Cruzeiro. Mais um aqui no vídeo, é um nome que eu já falei aqui com vocês, e é um cara que é aquele centroavante, Gustavo, que brilha os olhos, que todo mundo vai falar que ele vai ser o artilheiro da Série A. Não, mas na minha opinião tem um potencial muito interessante, que é o Francisco David. Eu gosto de chamar ele assim, porque é o segundo nome dele, né? Porque esse nome aqui em polonês, meu Deus do céu, Frideski, não sei, muito difícil. Ele tem 31 anos e vive uma fase muito boa pelo Barcelona do Equador. 10 jogos nesse ano, 6 gols e 1 assistência, e não é de hoje, a temporada passada dele foi muito boa, 35 jogos, 14 gols e 4 assistências, e nos últimos 4 anos, né, ainda ele já tinha jogado pelo Aucas, onde nesse período marcou 30 gols em 56 jogos no futebol equatoriano, antes de ir para o Barcelona. Então já vinha uma fase muito boa, 4 anos consecutivos, ó. Nos últimos 6 partidas, marcou em 3 jogos, 3 gols. Muito bom realmente o desempenho dele, até aqui, inclusive na Copa Libertadores, né? Onde ele tem 3 partidas e 1 gol, e na Liga do Equador 7 jogos e 5 gols, além de 1 assistência nessa atual temporada. E assim, mas Gustavo, um atacante do futebol do Equador, cara, será que é uma boa mesmo? Bom, ele chegou para ser um substituto do Mastriani. O Mastriani, inclusive, tinha números piores do que o Francisco aqui no Barcelona, tá, gente? O Mastriani na temporada, deixa eu ver se eu pego aqui para vocês. Inclusive vou até tomar uma água aqui, porque tô ficando sem voz. O foda de gravar o vídeo na sequência é isso, né? Aí, ó, o Mastriani, por exemplo, no Barcelona, uma temporada inteira dele, 42 jogos, 9 gols, não foi isso tudo. Aí o último ano dele, 27 jogos, 10 gols. O Francisco aqui já tem quase esses números, né? E superou na temporada passada. Então também argentino, enfim, 31 anos, mesma idade do Mastriani, que é uruguaio, mas assim, não é equatoriano, vive uma fase bem legal. 1,86 m, ele que é destro, eu sinceramente acho que seria um cara muito bom pro Cruzeiro, muito bom. Não é aquele cara com valor de mercado gigante, ele está avaliado em 7,5 milhões de reais. Eu acho que poderia chegar até por menos, 5, 4 milhões. Tem contrato até o final do ano que vem, então deveria ter essa compensação financeira. Eu gosto muito, acho que eu ficarei de olho. É aquele nome que chega para ser titular incontestável? Não é, mas vive uma fase muito legal, e até como base do Mastriani, eu acho. Bom, então o primeiro aqui que eu quero comentar é uma opção para a zaga, tá? Eu não diria que a zaga do Cruzeiro tá terrível com o Zé Ivaldo e o João Marcelo, muito pelo contrário, mas se fosse para fazer um investimento num jogador nessa posição, para mim o Morato do Benfica seria a melhor alternativa no mercado, né? Como assim, Gustavo? Ele que tem nessa atual temporada 33 jogos pelo Benfica, nem são números ruins, porém, ele nos últimos jogos, dá pra ver que ele jogou apenas um dos últimos 5 e não faz parte do elenco, né, do Benfica para a próxima temporada, depois de uma temporada bem mais ou menos também do Benfica de forma geral, e acaba então que ele está entre os reservas, né, nessa atual temporada, e o Benfica colocou ele, o David Neres e o Arthur Cabral, 3 brasileiros, né, na lista de transferências para a próxima temporada. Eu acho que o David Neres surpreende bastante, e o Morato também, né, porque eu lembro quando ele chegou aqui no Benfica, ó, primeira temporada ele estava aqui 2020-21, pô, ele tinha 18 para 19 anos, e ele começou muito bem, 2020 e a temporada 21, 30 jogos, 1 gol e 1 assistência, mas nos últimos 2 anos ele tem sido reserva, né, 20 partidas no ano passado, 33 jogos desse ano. Vale lembrar que o Benfica pagou uma grana muito alta, né? Então é até um jogador que eu queria trazer aqui porque tá livre no mercado e pode ser que seja comprado por menos do que isso. Mas é muita coisa, né? Olha aqui, ó, euro, real. Vamos colocar aqui quanto que tá hoje, esses 7 milhões e 600 mil. Deixa eu ver se minha internet vai colaborar aqui também, né? Vamos ver aqui. Tem que trocar, velho. Minha tinha aqui hoje tá terrível, cara. Ô, tinha que tá complicado. Mas enfim, ó, vamos lá. Vamos colocar 7,6, né? Já vai ter uma ideia, acho que vai dar uns 42 milhões de reais.
que ele foi comprado. É óbvio, né? Depois de uma temporada, de algumas temporadas ruins, pode ser que às vezes eles aceitem 30 milhões e o Benfica manter uma venda futura, 20%, por exemplo, porque é um jogador que tem um potencial gigante, 22 anos. Enfim, deixarei como opção. O Cruzeiro necessita de um zagueiro urgentemente? Não precisa. Mas se traz, por exemplo, o Morato, nossa senhora, eleva muito o nível da zaga. Para mim é um jogador até mesmo de seleção brasileira, né? Ele que é canhoto ainda, zagueiro canhoto, cara, 1,92 m. Eu acho que, inclusive, a tendência é que ele continue no futebol europeu. Gosto muito, acho que com jogadores, eu acho interessante também. Outro aqui é um atleta que não é conhecido, mas é aquela coisa, se chega pro Cruzeiro, eu acho que é um novo Bruno Rodrigues, sabe? Um cara que ia agregar demais. Que é o Matheus, conhecido também como Matheus Castro, lá do futebol da Arábia. E o melhor de tudo, né? O Altaon aqui nesse ano, 26 jogos, 6 gols e 7 assistências. Essa equipe aqui que contratou o Flávio, o volante, que foi especulado no Cruzeiro no ano passado. Ele jogou muito tempo aqui no futebol japonês, no Nagoya Grampus. Teve ótimas temporadas, olha aqui, ó, 2021, 54 jogos, 14 gols, 2022, 13 gols em 40 jogos. E, melhor de tudo, ele é revelado pelo Cruzeiro, tá, gente? Ele passou na base do Cruzeiro, é óbvio, no time sub-15, sub-16, e aí também passou na base do Bahia, onde estreou profissionalmente, mas tem essa ligação, né, com o Cruzeiro pela categoria de base. Então acho que pode ser uma alternativa aí para a Raposa. É óbvio, o contrato dele ainda tem mais um ano de duração, mas dependendo com uma pequena compensação financeira, poderia vir, ou por exemplo, para o ano que vem. Eu ficaria de olho, jogador que pode jogar como um ponta esquerda, canhoto, ou ponta direita, tá? Fazendo esse corte para dentro, pode jogar nos dois setores, ponta esquerda e ponta direita principalmente, que o Cruzeiro tem precisado. E o último aqui seria uma alternativa de um meia de criação, que eu já vi muita gente pedindo, que é o Juan Quinteiro, né? 31 anos de idade, ele que atua como meia de criação e voltou a jogar bem nesses últimos 9 meses, quase 10 meses, desde quando ele foi lá para o Racing. Como assim? Ele, acho que todo mundo conhece ele dessa época aqui, né? Do River Plate, que foi campeão da Libertadores aqui, ó, 2018 até 2020, ótimo desempenho. Ainda passou na China, voltou para o River Plate, mas sem aquele mesmo brilho. E assim, um jogador que surgiu como uma promessa do Porto, da equipe da base também, o Envigado da Colômbia, aquele mesmo clube do Guzmán. E aí no Racing, nos últimos meses, né, conseguiu dar essa volta por cima. Até aqui, 32 jogos, 8 gols marcados e 5 assistências. Inclusive ele é eleito o melhor jogador até agora, da primeira fase da Liga, né, dessa Copa da Liga Argentina. Tem sido o melhor jogador até então de nota. E dá pra ver que ele teve um bom desempenho nos últimos jogos. Ele deu uma assistência aqui nesse jogo contra o Lanús e outra aqui nesse, ó, contra o Coquimbo Unido na Sul-Americana. Pode até que seja adversário do Cruzeiro, né? E que Sul-Americana, cara, meu Deus. Tem o Cruzeiro, tem o Internacional, pra mim o Internacional com um timaço, o Boca Juniors com o Cavani marcando gol todo jogo, o Racing também que vem numa fase interessante, o Atlético Paranaense, Fortaleza, acho que o Cruzeiro aparece até atrás desses clubes que eu citei aqui com vocês, tá? A não ser que faça um grande investimento. O contrato do Quinteiro é longo, tá, gente? Até o final de 2026, e na época ele chegou aqui em 2023 com o contrato até o final do ano e propôs esse contrato de renovação gigante, né? O clube confiou bastante no Quinteiro, mas eu ficarei aí como uma alternativa para o Alexandre Matos buscar esses jogadores que eu trouxe aqui no vídeo. Acho que, não sei se vocês vão concordar com todos que eu disse aqui nesse vídeo, né? Mas pode deixar também sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu já trouxe uma parte 1 aqui desse vídeo. Se você quiser ver, eu já trouxe aqui algumas opções que vão ter contrato se encerrando no meio da temporada. E outras aqui que eu também já citei aqui no canal. Clica aqui, confira. Eu falo um pouco mais também dessa expectativa do Pedro Lourenço no mercado da bola. E nos vemos então aí numa próxima. Valeu, galera!